Bem-vindos à nossa apresentação de irrigação para telhados e paredes verdes, alguns conceitos práticos. Olá a todos, muito obrigado pela presença de vocês. Meu nome é José Jacoia Neto, eu sou engenheiro agrícola, trabalho na Rainbird International, sou alucinado com irrigação e com paisagismo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e bater esse papo aí sobre irrigação de paredes verdes e telhados verdes. Bem, vamos iniciar com a definição do que é um sistema de irrigação automatizado para paisagismo. Colocamos aqui paisagismo porque parede viva e telhado verde são partes do paisagismo. É um sistema que vai automaticamente fornecer água na medida certa para as plantas de um determinado local. Quem já assistiu apresentações anteriores nossas, sempre a gente mantém esse conceito há muitos anos, e eu gosto muito desse conceito, eu já pensei em mudar, mas preferi mantê-lo porque ele é muito bom, muito explicativo. Primeiro porque a gente fala em fornecer água na medida certa, ou seja, a quantidade correta de água para as plantas. E um determinado local porque, dependendo do local, muda a necessidade de água da planta, né? Não somente a região geográfica, também como dentro da mesma cidade, áreas com mais exposição a ventos, mais sombras, etc. E para a gente conseguir calibrar isso tudo, a gente precisa de um sistema automático, né? E num sistema automático podemos programar os dias, os horários e a duração da irrigação. Vamos ver a importância disso aí mais para frente. Primeiramente, nós temos que determinar o que é ET. ET não é esse senhor aí da tela, ET é evapotranspiração. E o que é evapotranspiração? Evapotranspiração é a soma da quantidade de água perdida pela transpiração das plantas e evaporação direta de água do solo. Ou seja, é a soma desses dois componentes, essa quantidade de água que a nossa superfície de paisagismo perde por dia. Geralmente ela é medida em milímetros por dia. E uma referência boa é que 1 milímetro é igual a 1 litro por metro quadrado. Então fica bem fácil a nossa analogia. Quando a gente, por exemplo, vai aplicar 5 milímetros por dia de água, nós estamos, na verdade, aplicando 5 litros por metro quadrado. Antes de iniciar qualquer projeto de irrigação, a primeira coisa é verificar se existe água disponível. E também calcular o volume a ser reservado, ou seja, qual é a necessidade de água que a gente tem que reservar para ter ou verificar se existe no local. É diretamente feito por essa fórmula aí, que é o volume, é área vezes evapotranspiração, onde a área é medida em metros quadrados e evapotranspiração em milímetros por dia. Com isso, a gente tem diretamente o resultado em litros. A área, temos várias formas de obtê-la, por exemplo, medindo diretamente no AutoCAD ou fazendo uma medição direta, né, tomando as medidas da parede verde que a gente quer fazer irrigação. Evapotranspiração existem várias fontes, estações meteorológicas, sites, universidades, uma série de locais, de fontes que nós podemos aí ter para obter a evapotranspiração. Bem, então necessitamos de evapotranspiração. Aqui a gente obteve a evapotranspiração da cidade do Rio de Janeiro. Geralmente a evapotranspiração ela é fornecida em dados de evapotranspiração mínima, média e máxima. Reparem que a evapotranspiração de 2,29 milímetros por dia, que é a mínima, é menos da metade da máxima. Isso mostra claramente que varia a necessidade de água das plantas ao longo do ano, de acordo com os meses, mais quente, mais frio. Então essas são as variáveis que a gente tem que tomar em conta para ajustar a nossa aplicação de água na irrigação. E agora a gente pode calcular o volume necessário. No caso de um jardim com uma área de 400 metros quadrados, a gente adotando a lâmina média de 3,64 milímetros por dia, fazemos uma multiplicação direta e temos 400 vezes 3,64, 1.456 litros de água por dia. Então, a conclusão é, a necessidade de reservar a água desse jardim é em torno de 1.500 litros de água por dia. Ok, agora que a gente tem já o volume a ser reservado, a gente ainda não tem qual é a irrigação necessária. Quanto que cada planta precisa de água? Vamos falar isso agora nos nossos próximos slides aí. Já temos o volume de água e agora a gente vai calcular a irrigação necessária. A irrigação necessária é dada pela fórmula IR igual a ET vezes KC, onde IR é a irrigação necessária, ET é a evapotranspiração e KC é o coeficiente de cultivo.
O coeficiente de cultivo, ele é em função de 3 itens, que é o fator de espécie, o fator de densidade e o fator de microclima. Então, multiplicando os três, nós vamos ter o Kc. Para a gente entender bem esses fatores é muito relativo às plantas dentro de um projeto. A gente tem que verificar comparação entre espécies e a forma que essa planta está localizada dentro de um projeto. Aqui nós temos um projeto que seria um jardim com uma área esquerda murada e uma área direita aqui livre. Vamos montar uma planta aqui no meio, uma planta isolada. Agora a gente pegou essa planta, pode ser uma palmeira fênix, por exemplo, e agora ela plantada de 3 formas, né? O fator de espécie seria o mesmo, porque a gente está falando da mesma espécie. Agora, o fator de densidade seria diferente. Aqui a gente teria, por exemplo, um fator de densidade baixo, aqui um fator de densidade médio e aqui um fator de densidade alto. E agora vamos verificar essa mesma planta em relação ao microclima. Reparem que essa área é uma área mais sombreada, então é uma área que vai necessitar uma menor quantidade de água com relação ao microclima. Então nós teremos aqui um fator de microclima baixo, aqui um fator de microclima alto, que está na parte mais aberta, e aqui também pode ser médio ou alto, de acordo com o número de horas de radiação solar que esse jardim recebe. Bem, vamos mostrar um exemplo prático aí. Esse é um prédio de 8 andares, um edifício de 8 andares, e vamos ver o fator de microclima dessa parede verde. Lembrar sempre, é muito importante, que o fator de microclima sempre existe numa parede verde, principalmente se ela está externa, que sempre a parte superior recebe mais sol. Então, pelo menos 2, a partir de 1,5 m de altura, 2 metros de altura, eu já considero a gente ter que ter 2 tratamentos específicos para a parede verde. Então, o fator de microclima aqui, a gente teria, nesse caso, um fator de microclima elevado ou alto na parte superior, um médio e um baixo na parte inferior. Então, esse seria como a gente trataria o fator de microclima. E agora, nesse caso, de novo, a gente tem que analisar as espécies. Aí a gente está analisando as espécies e pode ser que muda um pouco. O fator de microclima da espécie que está lá em cima é médio, as espécies que estão no meio é mais elevado e na parte baixa o fator de espécie também é baixo. Mas isso, gente, presta atenção, é sempre em função da espécie e não de localização ao microclima. O microclima nós já discutimos. E nesse caso, se a gente fosse fazer o fator de densidade, ele seria igual para todos, porque é uma parede verde, a densidade, o espaçamento de plantio geralmente é sempre o mesmo. Esses fatores que a gente mostrou aí, eles são tabelados, e a gente entra agora nessa tabela de acordo com as classificações que a gente fez e determina esses índices para determinar o Kc. Então, como a gente comentou, a irrigação é evapotranspiração vezes o Kc, que é a multiplicação desses 3 fatores. Peguei nesse exemplo aí, um exemplo da grama, numa situação específica, para a cidade do Rio de Janeiro, aquela evapotranspiração, e chegamos aí a esse resultado de 2,62 milímetros por dia. Veja que interessante, 2,62 é quase 1 milímetro, mais do que 1 milímetro, menor do que a evapotranspiração. Então, muita gente, quando faz a irrigação diretamente com a evapotranspiração, tem um consumo de água elevadíssimo no jardim, desnecessário. Imagina um jardim de 400 metros quadrados, 1 milímetro são 400 litros por dia, que são 2.800 litros por semana. Então, ou seja, é uma economia de água grande que a gente vai fazer usando a aplicação de água de forma correta. Bem, acho que isso ajuda muito a um conceito aí para vocês prático, que cada planta, em cada lugar, em cada situação, tem uma necessidade de água diferente. Muitas vezes a gente recebe projetos buscando certificação LEED, ou até projetos de paisagismo, onde vem uma tabela de plantas e eles querem que a gente coloque uma quantidade de água de cada planta simplesmente numa tabela. Isso não existe, né? Uma planta tem necessidades diferentes de acordo com o local que ela é plantada, a forma que ela é plantada e a região que ela está plantada. O componente mais importante do sistema de irrigação é a filtragem. Nunca a gente pode esquecer de colocar um filtro no sistema de irrigação para parede verde e telhado verde. Os orifícios dos emissores geralmente são muito pequenos, a gente vai ver mais adiante, e são muito suscetíveis a entupimento. Então, qualquer sujeira na água
qualquer contaminação vai levar a um entupimento dos emissores. Esse filtro aqui tem uma característica legal, que essa parte verde dele aqui fica vermelho quando ele está no momento de fazer a limpeza. Isso facilita muito a nossa manutenção. Um outro produto pouco conhecido, um outro equipamento pouco conhecido, são as check valves. As check valves são válvulas de retenção que a gente coloca nas linhas que levam água para os emissores, principalmente nas linhas laterais. Elas deixam a água passar na direção da irrigação, e depois, quando desliga a irrigação, elas retêm essa água no tubo, mantendo a tubulação cheia e evitando aquela drenagem desagradável que sempre acontece em parede verde, que fica pingando água depois que acaba a irrigação. Aqui nós temos as conexões que são as responsáveis, por conectar os tubos. Existem joelhos, existem luvas, existem T's, adaptadores. A mensagem mais importante aqui é que, por favor, utilizem conexões boas, conexões que realmente vedam, conexões que não necessitam, por exemplo, do uso de braçadeiras metálicas. Não é legal a gente fazer uma instalação onde o ponto frágil é exatamente nas conexões e aonde pode ocorrer vazamento ou soltura de canos. É impressionante a quantidade de parede verde a gente vê com maus materiais. Isso fere a reputação de todos, fere a reputação do sistema, fere a reputação do paisagista que fez a instalação também. Então, cuidado com as conexões. Aqui temos uma ilustração mostrando que a conexão pode adaptar a várias mangueiras diferentes e também não necessita de nenhuma abraçadeira, de nada, e faz uma vedação perfeita. Os emissores que agora vão conectados, são as estrelas principais, aí são divididos em duas categorias, pontuais e abrangentes. Os pontuais são para plantas isoladas, para vasos, etc. E os abrangentes são aqueles que aplicam água de uma forma geral, aplica água como esse spray aí do lado que a gente está vendo na fotografia. Vamos apresentando aqui primeiro o emissor, o nebulizador, que faz uma névoa. Em algumas situações, nebulização é muito importante para também controle de temperatura, não somente irrigação. A foto nos mostra um nebulizador instalado no topo de uma parede verde. A função desse nebulizador nessa parede é exatamente para controle de temperatura. As plantas, quando submetidas a altas temperaturas, mesmo quando elas têm irrigação, elas podem sofrer estresse, e esse estresse impede que elas absorvam água pela zona radicular. Então, uma coisa que descobrimos aí com a prática é que aplicar água nas folhas, ela faz com que a planta resfrie, ou seja, ela, quando evapora a água que está na folha, ela diminui a temperatura da folha e a planta fica sem estresse, e com isso ela opera normalmente fazendo a sua fotossíntese. Aqui é um outro emissor que a gente chama de share sprays, são os sprays muito similares aos microaspersores agrícolas, que a gente usa também em alguns tipos de parede verde, como nós vamos mostrar aí a seguir. Aqui temos uma parede viva, externa, com microspray em alta pressão, fazendo a nebulização e aqui causando um duplo efeito de irrigação e também de resfriamento. Obviamente isso é uma parede externa, então a gente pode ter essa aplicação aérea de água sem problema nenhum de que a água caia no solo, apesar da gente ver que existe um dreno ali no final dessa irrigação. Agora vamos apresentar os gotejadores de botão. Um emissor muito popular em paredes verdes, e eles são emissores autocompensantes. O que são emissores autocompensantes? Emissores autocompensantes são aqueles que calibram a saída de água, eles mantêm sempre constante a vazão de saída de cada emissor. Ou seja, não importa a pressão ou a vazão que passe dentro da tubulação, eles mantêm uma quantidade de água constante. E existem modelos de 8 litros, como esse que está aqui, 4 litros e 2 litros por hora. Ou seja, a gente consegue aplicar uma quantidade de água diferente para cada planta. Esses gotejadores podem ser instalados de várias formas. Aqui nós temos uma instalação diretamente ao tubo, a gente simplesmente pluga o gotejador no tubo.
Aqui embaixo nós temos uma instalação um pouco mais elaborada, onde a gente tem uma derivação, um microtubo, uma estaca e o gotejador inserido na ponta. Essa segunda situação aqui é onde a gente utiliza mais. Particularmente, eu prefiro usar ela em parede verde, porque dá uma grande flexibilidade do posicionamento dessa estaca dentro do vaso ou do recipiente que está contendo as plantas. E esse terceiro aqui, na verdade, é uma variável que a gente usa mais quando essa tubulação principal, esse tubo lateral aqui embaixo, ele está enterrado. Aqui o exemplo de uma instalação sendo feita, né, com vasos diretamente numa parede. Aqui nós temos os acessórios para montagem dos microtubos, a estaca que a gente falou. Quando a gente às vezes faz um buraco errado na tubulação, tem um tampão, que é essa peça aqui. E aqui nós temos uma também que é muito legal, que é para prender o microtubo numa estrutura de madeira, por exemplo, para a gente levar a água até um vaso ou até uma parede que está num local mais elevado. Aqui é um exemplo do resultado, né? Essa é uma parede verde em Belo Horizonte. Esse rapaz bonito aí é o Ed, que a gente colocou ele para fazer uma referência do tamanho da parede. Ela tem mais ou menos 4 metros de altura por 20 de comprimento e são recipientes individuais para cada planta. Isso depois que fecha fica com esse aspecto lindo aí que a gente está vendo. Aqui um outro exemplo de uma parede verde, isso é num parque público, Parque Madureira, no Rio de Janeiro, e também feita toda por gotejador de botão. Aqui nós temos uma instalação muito interessante, que é um processo durante uma instalação de uma cobertura em Uberlândia, aonde também foi feita todinha por vasos, colocado em uma grade. Aqui nós vemos a instalação, o que está por trás ali dos vasos, né? O tubo, né, lateral, que a gente está vendo ele aqui. Dele a gente tem o microtubo que deriva, a estaca e o gotejador na ponta. É uma instalação muito bem feita e, como eu falei, isso dá uma flexibilidade da gente mudar a posição do gotejador de lugar dentro do vaso, para que ele sempre está formando aí o bulbo molhado e de acordo com o crescimento da planta. E aí como é que fica, né, a parede depois que está pronta? A gente não vê o sistema de irrigação. Um outro exemplo aí de um sistema já instalado, esperando a colocação dos vasos. Se a gente notar aqui, não existe a estaca, né? O gotejador está colocado diretamente no microtubo. Isso é uma instalação que não tem problema nenhum, porém ela não tem aquela flexibilidade que a gente comentou anteriormente. O que a gente está vendo nessa imagem é uma instalação em processo, né, de um sistema de irrigação antes de instalar as plantas, onde a gente está vendo o teste de água. E podemos ver aqui, por exemplo, aquela conexão que a gente apresentou anteriormente instalada. E agora, o que nós estamos vendo na tela é um tubo gotejador. O tubo gotejador é um tubo de polietileno que no processo de fabricação são inseridos os gotejadores dentro dele em espaçamentos equidistantes. Geralmente em paisagismo se utiliza 30 centímetros, em alguns casos 20 centímetros. Esses tubos são muito utilizados nesse tipo de parede verde, né? Essa é uma parede verde da Greenwall, onde a gente coloca esse tubo de fora a fora. É uma espécie de irrigação, a gente chama de irrigação em calha, né? E há outros materiais no mercado também que utilizam esse mesmo princípio, onde o tubo gotejador é uma solução muito boa. Aqui é um exemplo de um quadro verde, né? Esse rapaz que está na tela é o Bruno do Jardim Botânico do Rio, e ele faz esse trabalho fantástico. Isso está dentro de uma sala. Reparem o piso de madeira dessa sala no Jardim Botânico. Essa parte inferior aqui, ó, é um coletor de água. A água circula dentro disso aqui com uma malha de tubos gotejadores, que a gente faz um sistema hidropônico, e aqui dentro existe uma bomba de aquário que circula essa água aqui dentro. Muito interessante esse trabalho e uma solução de irrigação também fantástica. Aqui nós temos o tubo gotejador para uso enterrado, o Rainbird XFS.
Ele é uma tecnologia relativamente nova, mas uma tecnologia que revolucionou o mercado. Sem dúvida, para várias aplicações de telhado verde, a melhor solução que existe. E ele já vem também com a certificação Smart Approved Watermark, que é a certificação para uso, né, em projetos sustentáveis e onde o pessoal busca a certificação LEED. O grande segredo dele é essa placa de cobre que está dentro do gotejador. O cobre é um repelente natural de raízes, então ele não deixa que as raízes entrem nos gotejadores da tubulação e entupam eles. Aqui um telhado verde enorme, isso é feito em cima de uma laje de um estacionamento de um órgão público, de um prédio público em Brasília. São 8.000 metros quadrados de telhado verde. Aqui um exemplo interessante do tubo gotejador, como a gente comentou, utilizado em telhado verde. Num gramado, aqui a pessoa valorizou a vista dele, da casa dele para a praia, exatamente usando o telhado como o seu jardim, aí, o seu gramado. Um outro exemplo da instalação também no Parque Madureira do Rio de Janeiro, que nós já citamos anteriormente, telhado verde com essa inclinação ajuda muito a gente colocar o tubo gotejador subterrâneo. Aqui nós estamos vendo uma instalação também de um telhado. Um dos grandes desafios para a instalação de irrigação em telhados verdes é a profundidade de solo. A gente sempre tem pouca profundidade de solo e o tubo gotejador, mais uma vez, é uma grande vantagem nesse tipo de instalação. A gente pode reparar que nós temos a drenagem, logo em seguida o tubo gotejador com substrato e o tapete de grama. Essa obra é o Teatro Castro Alves, em Salvador, Bahia. E esse aí é o resultado final. Aonde a gente vê verde, aqui tudo são coberturas, né, telhados verdes com tubo gotejador subterrâneo. Aqui um exemplo de uma casa onde basicamente todos os telhados, todos os níveis sob laje têm jardins, e esses jardins são todos irrigados com tecnologia de tubo gotejador enterrado. Um outro exemplo aí, feito no interior de São Paulo, Piracicaba, é um telhado verde também com grama amendoim, utilizando a tecnologia de gotejamento enterrado. Aqui um projeto que a gente teve o orgulho de ter participado. Agradeço muito a Cissa de Florianópolis, que nos convidou para isso e interagiu com a gente. É um projeto bacana da Prefeitura Municipal de Florianópolis, estações de ônibus sustentáveis. Um exemplo aí de conjunção de engenharia civil, arquitetura e paisagismo. É uma ideia que já existe em alguns países, né? Você vê em São Francisco, Chicago, Amsterdã, onde existe já esse apelo sustentável de parede verde junto com o muro verde, etc. É uma coisa muito bacana porque é uma construção sustentável, simples. Nós temos uma coluna que coleta água de chuva, um painel de energia solar que gera energia para toda a estação, um telhado verde para baixar a temperatura. Esse telhado verde é onde a gente entra, né? O tubo gotejador enterrado está aí. Essa coluna tem uma bomba lá dentro, um controlador de irrigação do lado de fora, que faz toda a automação e mantém aí o jardim sempre irrigado. Bem, aqui a gente tem um exemplo de uma parede verde utilizando um tubo gotejador enterrado. O Carlos, nosso parceiro lá em Piracicaba, que está fazendo esse trabalho bacana e é pioneiro nisso, porque ele utilizou e descobriu que o tubo gotejador enterrado, usando dentro do material da parede, por ele não ter intrusão de raízes, funciona com uma eficiência muito grande. Aqui um pequeno detalhe da instalação, que aonde a gente vê a linha lateral de subida e os tubos gotejadores dentro do material da parede. Aqui uma vista superior mostrando o tubo, né, sendo inserido dentro das cavidades do material da parede, e esse material da parede funciona depois em enchimento com substrato e bolsas, e resultando num assim. Obviamente isso aqui é uma demonstração pequena de um quadro iniciando o plantio, onde a gente não vê o sistema de irrigação. O sistema de irrigação fica
100% aí oculto. Aqui um outro exemplo de irrigação de cobertura verde, telhado verde, né? Onde muitas vezes a gente usa um sistema tradicional, porque o próprio volume de solo permite isso. Então é importante salientar que não existe somente uma tecnologia. Esse é o seminário franciscano lá em Maringá, é uma irrigação feita com aspersores e sprays. Uma outra vista aí desse projeto, né? Totalmente um jardim sob laje. E aqui um telhado verde, que é um jardim sob laje, talvez um dos mais antigos aí, tradicionais do Brasil, que é o Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. É um projeto do arquiteto Lúcio Costa, com um paisagismo de Burle Marx. Reparem que é um jardim grande. Eu tive a honra de fazer irrigação desse jardim há muitos anos atrás, e é um jardim que infelizmente ninguém vê, só quem está no alto do prédio é que vê ele. Mas é um dos pioneiros aí no Brasil também de telhado verde. Aqui nós temos um exemplo de um projeto. Esse é um projeto de paisagismo sob laje, um telhado verde, né, feito pela paisagista Ana Paula Roseu, de Brasília, e a gente teve a honra de participar desse projeto aí com ela e fazer irrigação. Aqui está o projeto de irrigação. Eu gostaria só de colocar esse slide para o pessoal ver os detalhes, né, os tubos, como é que são. A Ana Paula teve o cuidado de usar as plantas maiores dentro de uma caixa elevada, exatamente para permitir o sistema radicular de desenvolver bem. E esses pontos azuis que a gente está vendo aqui são irrigações suplementares, né? Como essas plantas precisam de mais água do que a forração, a gente coloca irrigação suplementar por gotejamento ou um borbulhador, por exemplo. Bem, com a apresentação dos produtos, dos componentes, desses alguns detalhes práticos que a gente passou para vocês, eu acho que é bom quebrar um mito que muita gente tem, que existe kit de irrigação para parede verde, kit de irrigação para telhado verde. Alguns sistemas como hidroponia até cabem alguma espécie de kit ou por tipo de material utilizado na parede verde, mas na verdade cada caso é um caso, cada emissor tem uma aplicação específica. Falando um pouco de automação, a automação divide-se em dois grupos: os controladores eletrônicos, que necessitam de energia elétrica. Temos aí dois modelos aí na nossa tela, que são controladores onde a gente tem muito recurso, muita capacidade de programação. E temos os controladores a pilha e os controladores a bateria. Esses são os controladores que a gente utiliza em locais onde não tem energia elétrica. São muito bons, muito práticos, mas a gente tem que ter em mente que controladores a pilha e bateria são sempre limitados nas capacidades de programação e conexão e sensores. Mas a maioria das paredes verdes, principalmente, muitas vezes não chega energia elétrica nela. Então a melhor solução é a utilização de um desses modelos aí de controladores. Sensores. Um telhado verde, com certeza, necessita de um sensor de chuva, né? E uma parede verde também externa necessita de sensor de chuva. Sensor de chuva é aquele que interrompe a irrigação na ocorrência de chuvas e só deixa que a irrigação retorne assim que o solo estiver necessitando de água. E um sensor cada vez mais entrando em aplicação é um sensor de umidade do solo. Muito importante para a gente determinar a hora que a gente tem que parar a irrigação, ou seja, a hora que a irrigação já atingiu o limite, né, de umidade que a planta necessita no solo. Então a gente não tem que ficar continuando irrigando depois disso. Cada vez mais utilizado também em paredes verdes, é um sensor que só conecta a controladores eletrônicos e faz um resultado muito bacana no controle de aplicação de água. Aqui, como ele é instalado diretamente no solo, geralmente numa profundidade de 12 centímetros em relação à superfície do solo. E, finalizando a automação, hoje nós podemos conectar nossos controladores eletrônicos por telefone celular. Descemos um app da Google Store ou da Apple Store e instalamos o nosso celular. Ele é em português. Eu posso conectar o controlador por rede Wi-Fi e conectar remotamente de qualquer lugar do mundo. Então isso facilita muito o nosso manejo, a nossa aplicação de água, e além disso ele permite
que a gente ajuste automaticamente o tempo de irrigação de acordo com a variação climática. E aí, finalizando, uma foto bonita aí de uma parede verde pública lá em São Paulo, né? É um trabalho bacana. Bem, a gente vai ficando por aqui, mas antes de terminar, eu gostaria de deixar aí um recado para quem gostaria de se aprofundar em irrigação de paisagismo, ou melhorar ou aprimorar o que está sendo feito aí já no mercado. Nós temos a Rainbird Academy em Brasil, que é a Academia Rainbird, que ocorre sempre 3 vezes ao ano. Tem vários módulos, vários cursos, é muito profissionalizante, é uma forma de entrar de cabeça no mercado de irrigação. Próximo slide eu vou deixar aí para vocês os contatos e as datas da realização dos próximos eventos. Grande abraço. E nós temos então as cidades onde vão ser as nossas próximas academias, São Paulo e Belo Horizonte, as datas e aonde obter as informações. E meu muito obrigado, está aqui meu e-mail para contato se alguém tiver interesse. Um grande abraço e até a próxima.